A reportagem está no Burrol. Está aqui, ó. A gente mostra a fonte. Saiu hoje, do Josias de Souza. Olha aqui. Essa reportagem saiu hoje às 9h30 da manhã. Lira e Pacheco vão ao almoço no Supremo sobre as emendas nus. Deixa eu explicar direitinho aqui o tamanho da gravidade disso. Isso talvez responda a vocês aquela expressão jagunços. Me dá vontade de mandar um jagunço para buscar o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. A certeza da impunidade é tão grande nos dias de hoje que única e exclusivamente quem pode tomar a frente de tudo isso é o povo brasileiro. Eu explico. Hoje o Supremo Tribunal Federal se armou num esquema com o Executivo, segundo o jornalista. Porque Flávio Dino é um representante de Lula colocado milimetricamente dentro do Supremo Tribunal Federal, a tal ponto de Lula dizer que finalmente teríamos um comunista no Supremo Tribunal Federal. A gente está diante de uma situação onde o Supremo Tribunal Federal foi devidamente conduzido no decorrer de décadas. Isso não surgiu da noite para o dia. Nós éramos totalmente cegos a como a política vinha se desenrolando. Graças ao Bolsonaro, nós conseguimos abrir os olhos, mas não foi só o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a pessoa que utilizou um instrumento que hoje é muito valoroso, que é a internet. As mídias independentes, as pessoas que hoje se comunicam. E esse assunto é mais grave do que tudo aquilo que foi vazado até agora no UOL. Esta reportagem, ela é muito mais grave do que aquele áudio do jagunço. E olha que aquilo é gravíssimo. E por que eu estou dizendo isso? Esse almoço que foi marcado hoje para dar ar de composição, na realidade o jornalista revela que foi para dar um ultimato. Ou você obedece àquilo que a gente quer, ou você vai ser o próximo Eduardo Cunha, o próximo Ibsen Pinheiro. O que significa isso? Ambos, que eu acabei de citar, foram presidentes da Câmara que depois foram perseguidos e presos, caçados. Entenderam a gravidade desse fato? E eu trouxe para vocês aqui uma live dizendo que Lula, com a descoberta de ontem do próprio portal UOL, de que destinou 1 bilhão e 400 milhões de reais para prefeituras aliadas e amigas, fora do rito, não é assim que eles gostam de falar? Eu prefiro falar praticando supostamente crime de improbidade administrativa, o que seria já suficiente para o impeachment. Portanto, quando a reportagem foi publicada, eles já sabiam que ia ser publicada. E convocaram o almoço. Como disse o próprio jornalista, eles não precisariam de um almoço se já tivessem colocado 12 caixotes para o enforcamento. Então, por que marcaram o almoço? Já pensaram? Porque se chegou a um ponto aonde eles verificaram que com as manifestações de 7 de setembro, eles estão em risco. E vieram com chantagem, ameaça, covardia. Isso é o que está dizendo o jornalista. Esta é a leitura de um texto que passou praticamente desapercebido, porque as pessoas, elas se ligam pela manchete, mas elas não conseguem muitas vezes entender uma palavra difícil no meio de um texto. Vocês são fundamentais em tudo isso. Eles sabem que a verdadeira forca está armada e ela tem data para ser acionada.
é outubro de 2026. Porque, nesta ocasião, nenhum desses dois personagens estarão mais em cena. O Senado estará renovado, a Câmara estará renovada. As ruas mostram isso. As pesquisas, ainda que vocês saibam de que maneira elas são manipuladas, também já estão mostrando isso. Os próprios jornalistas estão mostrando isso. De que forma os jornalistas estão mostrando isso? De que forma? Vocês poderiam imaginar que a Globo estaria batendo no ministro Alexandre de Moraes? Vocês poderiam imaginar que o UOL estaria revelando fatos como esses? Alguma coisa mudou. E eles sabem a verdade. Hoje, melhor, ontem, eu estava vendo que foi revelada uma pesquisa do Data Senado, um instituto de pesquisa que tem dentro do Senado Federal, que faz pesquisa toda semana com o teu dinheiro e com o meu dinheiro, e que nunca são publicadas. Mas ontem foi publicada uma porque tinha interesse. Vocês têm que entender como é que essa roda gira, como é que esse sistema funciona. Eu estou trazendo à tona para vocês aqui algo que passou totalmente desapercebido. É fundamental que nós, brasileiros, tomemos a rédea da situação. Dia 7 de setembro nós temos um compromisso.